Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Biodúvidas MG. No vídeo de hoje falaremos sobre a questão 2 das questões discursivas do PISM módulo 3, último vídeo do canal em relação ao PISM. No sábado, dia 9, publicaremos já o primeiro sobre resolução de questões para o Enem, o vestibular mais cobrado, mais cobiçado do Brasil, né? Então vamos lá, logo depois da vinheta começaremos. A questão 2 está falando sobre a síndrome de Down. Síndrome de Down, também conhecida pela trissomia do cromossomo 21. Trissomia se dá o nome porque é o acréscimo de um cromossomo no processo de aneuploidia. Aneuploidia é um processo de adição numérica ou de retirada de um cromossomo. E no caso, é chamado trissomia porque essa aneuploidia vai adicionar um cromossomo. Beleza? Tranquilo até agora. E isso ocorre em 95% dos casos. Os outros 5% dos casos vão acontecer por conta da translocação robertsoniana, que veremos mais à frente. Na figura aqui ao lado, a gente pode observar o processo de formação da síndrome de Down, dessa anomalia, beleza? A meiose, galera, é um processo extremamente necessário para a formação das nossas células germinativas. Sem ela, sem essa divisão correta, tudo iria por água abaixo. Porém, nós vemos que existem algumas anormalidades. Em alguns momentos acontecem essas anormalidades. Em 95% dos casos é por conta dessa meiose. Vamos ver aqui nessa figura que eu irei explicar como acontece isso. Vamos observar primeiro o processo normal da meiose. Nós temos uma célula-mãe, tudo bem? Nós podemos ver 2 cromossomos. A célula-mãe vai sofrer um primeiro processo meiótico, onde ela sofrerá uma divisão em duas, dividindo metade do seu material genético para cada uma. Logo depois, nós podemos observar que essa geração F1 e F2 novamente sofrerá uma segunda divisão meiótica, e essa divisão vai sofrer também metade do seu material genético. Então, consequentemente, F1 e F2 vão gerar 4. No caso, F1, F2, F3 e F4, na forma de gametas, onde uma perninha nós podemos observar que irá para cada um desses gametas. E logo depois, galera, vamos colocar que esses gametas F1, F2, F3 e F4 que nós temos aqui, formados, foram óvulos, tudo bem? E no caso, esses óvulos serão fecundados pelos espermatozoides que estão em azul. Está uma cor meio azulada aqui, talvez não esteja dando para vocês observarem, esses pequenininhos ali. O que acontece? Eles vão fecundar, no caso o óvulo fecundará o espermatozoide fecundará o óvulo, formando uma geração Z1, Z2, Z3 e Z4, onde ocorreu uma meiose normal. Como podemos perceber, houve a união da cromátide no caso do óvulo e no caso da cromátide também do espermatozoide. Beleza? E no caso, vamos para as meioses anormais. Galera, nós podemos observar que inicialmente ocorreu tudo bem. Houve aqui na segunda figura que estamos observando. A célula-mãe dividiu normalmente, jogou metade de seu material genético para cada um dos lados, mas aí já no segundo processo, a F1 fez a divisão correta, em 2, tudo bem? Jogando seu material genético metade para cada uma, no caso o cromossomo. Metade do cromossomo. Já no caso a F2, galera, ela não sofreu essa disjunção. O que aconteceu? Ambas as partes foram para uma parte da célula e a outra parte não recebeu. Então nós sabemos que aí já é um grande problema. Por quê? Vamos observar aqui que formou F1, F2, F3 e F4. Beleza? O F4 está vazio, porque não recebeu nenhuma cromátide. E galera, nós podemos observar que aqui, normalmente, o óvulo aqui foi fecundado pelo espermatozoide, o óvulo F1 e F2, e formando Z1 e Z2. Já que no F3 e F4, o F3 foi fecundado pelo espermatozoide e formou uma trissomia, formando agora 3 cromossomos. Isso daí é uma aneuploidia, porque houve uma alteração numérica do número de cromossomos. Já no caso aqui do F4, aí fica apenas com um cromossomo. Tudo bem? Porque não houve essa disjunção. Era para ter ido metade para cada um dos lados, mas não foi. E, consequentemente, ficará com apenas um, que é, no caso, o que veio do espermatozoide. E, no caso, houve uma monossomia, no caso, uma retirada de um cromossomo, beleza? São 2 tipos de aneuploidia. Já no terceiro caso aqui, podemos observar que no início já houve a não disjunção. As duas foram para um lado. Então,
passará aqui para F1, sofrerá um novo processo de meiose, passará para os gametas óvulos aqui, no caso F1 e F2, cada um deles apresentando 2 cromossomos dentro deles. E no caso, vamos observar que em ambos, com a fecundação do espermatozoide, vai formar uma trissomia, novamente uma aneuploidia numérica, tudo bem? Com 3 cromossomos. Já no caso, a F2 só vai receber dos espermatozoides e, consequentemente, será seu processo de monossomia, tudo bem? Então, uma aneuploidia com a retirada de um. E essa trissomia, em muitos momentos, acontece na célula 21 e, consequentemente, pode gerar a síndrome de Down. Ficou faltando a gente falar sobre a translocação. A translocação é um processo em que partes de cromossomos vão ser trocadas entre si, no caso, cromossomos não homólogos. O que são cromossomos homólogos? Cromossomos homólogos são aqueles que vêm do pai e da mãe e que apresentam funções iguais. Já no caso não homólogos, então não vão apresentar funções iguais. Bem didático. Então, galera, a translocação ela pode ser dividida em recíproca ou robertsoniana. A recíproca é quando há a troca igual de partes entre esses cromossomos. Já no caso, a robertsoniana é quando há uma fusão, no caso, de cromossomos acrocêntricos, beleza? E como nós podemos observar aqui na figura, galera, bem, nós temos aqui o cromossomo 14 e 21, que é geralmente o processo que ocorre na translocação robertsoniana. No caso, há um ponto de quebra nesses 2 cromossomos, podemos observar, e esse ponto de quebra vai jogar uma parte, um pedaço desse cromossomo fora, esses segmentos serão eliminados, e haverá a união entre esses centros, beleza? Desses 2 cromossomos, formando um cromossomo 14 e 21, formando uma monossomia, beleza? Então, galera, esse processo aí é um processo em que nós podemos encontrar até facilmente na questão da síndrome de Down. Porque é um processo em que, inclusive, os filhos, você observa uma família, os filhos, quando você observa que esses pais têm muitos filhos com síndrome de Down, você pode desconfiar desse processo de translocação robertsoniana, tudo bem? Galera, agora já falamos sobre a teoria, vamos para a questão em si, que diz o seguinte: vivem hoje no Brasil 300 mil portadores de síndrome de Down, caracterizado pelo porte de 3 cromossomos de número 21, ou seja, a trissomia do 21. Estudos brasileiros indicam que existe aproximadamente um caso para cada 700 nascimentos, e que a cada ano são descobertos cerca de 8 mil novos casos. Em relação à síndrome de Down, quais são as 2 mutações cromossômicas que resultam nesse diagnóstico? Galera, as 2 mutações, primeiro, vai ser a mutação cromossômica numérica aneuploidia, tudo bem? Que no caso vai ser do tipo trissomia do 21. E no caso, a mutação cromossômica estrutural, translocação robertsoniana. São esses 2 tipos de mutações cromossômicas que resultarão nesse diagnóstico de síndrome de Down. Letra B. Qual o mecanismo que ocorre nos gametos paternos ou maternos que explica as mutações cromossômicas mais frequentes? As mutações cromossômicas mais frequentes que a gente sabe são os 95% que ocorrem na meiose. E esse processo ocorre pela não disjunção durante o processo de meiose, ou seja, não disjunção meiótica. Galera, agora a letra C, eu gostaria de fazer um agradecimento ao meu querido amigo e professor Michel, porque ele me ajudou a entender um pouco dessa questão, que eu não estava entendendo muito bem, e ele me ajudou a ligar no que eu deveria fazer nessa questão. Então, galera, a letra C fala o seguinte: assuma que um dos progenitores seja portador para a mutação cromossômica em questão, e portanto, no caso em questão, a síndrome de Down, e portanto não manifeste o fenótipo, ou seja, ela tem, no caso, o genótipo, mas não apresenta o fenótipo, ou seja, ela não manifesta a síndrome de Down. Qual a probabilidade do casal ter um filho com síndrome de Down? Galera, a questão 2 fala o seguinte, que um dos pais, ou pai ou mãe, apresentava o genótipo, mas não manifestou o fenótipo. Então, no caso, eu representei ele aqui pela trissomia. Podemos ver nesses 3 tracinhos os 3 cromossomos. E no caso, eu chamei eles de Iazão, 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 Iazinho. Tudo bem? O Iazão e Iazinho aí representando o cromossomo extra da trissomia. Já no caso, o outro pai, eu supus aqui que ele era normal, tudo bem? Então, 2 traços aqui, Iazão, Iazão e Iazão, Iazão. Tudo bem? Galera, agora vamos cruzar os genótipos dos pais para observar a possibilidade de ter um filho com síndrome de Down.
Primeiro da esquerda com o primeiro da direita, isão, azão, isão, azão. Primeiro da esquerda com o segundo da direita, isão, azão, isão, azão. O segundo da esquerda com o primeiro da direita, isão, azão, isão, azão. O segundo da esquerda com o segundo da direita, isão, azão, isão, azão. Já no caso, o último da esquerda com o primeiro da direita, isão, azão, isão, azinho. E o último da esquerda com o segundo e último da direita, isão, azão, isão, azinho. O que a gente pode perceber, galera? 4 das possibilidades não tem como ter síndrome de Down, porque não apresentou o azinho, tudo bem? Que é o alelo que representaria a síndrome de Down. Já nos outros dois, nós podemos observar isão, azão, isão, azinho e isão, azão, isão, azinho. Qualquer uma das duas possibilidades que sair, nós teremos um filho com síndrome de Down ou com pelo menos o genótipo, beleza? E quando nós fizermos para a probabilidade, vamos observar que 2 desses podem ter a probabilidade de sim, e outros 4 não. Então, 2 em 6 possibilidades, nós podemos encontrar a síndrome de Down. Já no caso, simplificando por todos os dois lados da equação, nós vemos que gera 1 em 3 possibilidades, que é a resposta do exercício. Então, galera, assim finalizamos nosso conteúdo para a prova do PISM. Espero que vocês tenham gostado do nosso curso, um mini curso, né, mais relacionado à resolução de questões. Eu peço perdão se a qualidade dessa última questão não ficou muito boa na questão visual ou do áudio, que é a primeira vez que nessas aulas todas que eu tive que fazer no papel. Mas eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Qualquer dúvida podem mandar nos comentários. Se inscrevam no canal, curtam o nosso conteúdo, que ajuda muito. E além disso, apertem o sininho de notificações. E compartilhem para os amigos, e é claro, se gostarem. Tá bom? Fiquem com Deus. Agora, dia 9, se não me engano eu tinha dito, de maio, nós teremos as questões do Enem. Começaremos nosso estudo direcionado para o Enem, principal e mais querido vestibular que temos aqui no nosso Brasil. Fiquem com Deus. E biodúvida para todos.